jogo, para criar, mesmo com Memphis em campo, Yuri Alberto. O Corinthians ele tem sido constantemente piorado pelos seus treinadores no momento das substituições, quando os jogadores em campo precisam da ajuda dos treinadores que hoje comandam o time. Isso não tem acontecido. Tanto o Emiliano quanto o Ramon, independentemente de quem tenha mais ascendência, porque, é claro, né, pai e filho formam uma dupla de técnicos, mas aquele que o Corinthians contratou é o Ramon Dias, é quem mais nome, é quem tem mais história no futebol, é, no final da história, quem responde pela comissão técnica. Mas, por exemplo, no sábado, ele suspenso, não estava evidente, não trabalhou. O Ramon, seu filho, à beira do campo... Emiliano. Desculpe, o Emiliano, seu filho, à beira do campo, não conseguiu perceber aquilo que o Palmeiras estava fazendo, exatamente o que levou o Abel, depois do jogo, a dizer sobre ter conseguido enganar o adversário. Hoje, o Corinthians foi, no momento em que precisou da ajuda da sua comissão técnica, perdendo o jogo no seu estádio, que pela 40ª vez ou alguma coisa assim, é uma sequência tremenda de jogos, mais de 40 mil pessoas, o torcedor continua indo e lotando a Neoquímica Arena. Quando o time precisou da ajuda da comissão técnica, na hora de substituir, na hora de mudar, na hora de melhorar a equipe, o que aconteceu foi o contrário. E esse contrário, ele é sempre igual. O Corinthians, quando sofre substituições, ele é tomado por desorganização. Isso vem desde o ano passado nas Copas. O grande exemplo é o jogo contra o Racing aqui em São Paulo. O Ramon mexe no time, o Corinthians passa a jogar sem meio de campo. Se desesperar. O Racing, um time que não é dos melhores, mas que é formado por jogadores que sabem o que fazem, um treinador experiente, controla o meio de campo a partir daquele momento e faz o seu gol que empata a partida com muita facilidade. Então, nós já estamos voltando à Copa Sul-Americana do ano passado para falar sobre problemas que se repetem quando o Corinthians precisa ser ajudado pelos seus treinadores. Ele tem sido atrapalhado e isso é sério, é preocupante. Emiliano e Ramon Dias falaram depois dessa partida. Vamos ouvi-los. Bueno, boa noite, primeiro. E del jogo, acho que foi jogo extraño, porque el primer tiempo ainda tuvimos muita posse de bola, prácticamente no sufrimos finalizaciones de ellos, pero tampoco fuimos tan claros a la hora de atacar. No encontramos los espacios, se fecharon bien y no fue un juego muy abajo de lo que no estábamos acostumbrados, pero y después lo de Garros, la verdad que no tenemos fecha tampoco, pero él está lo positivo que él está mejorando día a día, gracias a Dios, así que acho que no queda mucho tiempo para que él volver a contar con él en el gramado. Ramon, aqui também, Emiliano, boa noite, Vinícius do Central do Timão. Queria que vocês falassem do gol do René, o primeiro gol que abre o placar para a equipe do Fluminense, que acabou sendo um gol parecido com os gols que o Palmeiras fez no último sábado. O que tem acontecido que o Corinthians tem levado tantos gols de fora da área? Sí, por ahí son jugadas y situaciones donde uno realmente no espera que llegue a esa concreción, porque realmente el gol fue seguramente muy raro, muy extraño, de una posición de un lateral que es zurdo y patea de derecha y realmente hizo un gol increíble. Y eso creo que lo afectó anímicamente al equipo porque veníamos no jugando a un gran nivel, pero manteníamos el control, era un partido intenso de la parte de los dos equipos. Es un momento donde cualquier remate, cualquier cosa termina en gol. Esos son momentos y contra estos momentos así complicados hay que mantener la calma, hay que mantener el trabajo, seguir convenciendo al jugador de su capacidad, porque en estos momentos son creo las cosas muy importantes, que el jugador no pierda la confianza de lo que veníamos haciendo, de lo que tenemos. Bajar la guardia no sería bueno para el equipo, para el club, para los jugadores, para nosotros, para nadie. Así que vamos a tratar de que
que el equipo recupere ese espíritu que teníamos anteriormente. Ramon Emiliano, boa noite. Lucas, da Rádio Band News FM. Até o fim do Campeonato Paulista, o segundo jogo contra o Palmeiras, o Corinthians tinha perdido 2 jogos para o São Paulo e para o Barcelona. De lá para cá são outros 6 jogos e já 3 derrotas, além de 2 empates. Qual que é a avaliação de vocês do qual principal motivo ou quais os principais motivos para essa oscilação na temporada, principalmente no quesito dos resultados? Y acontece, ¿no? Y hablamos siempre que durante el año se tiene un tipo de oscilaciones por lesiones, por momentos no estamos acostumbrados a perder en Corinthians así 2 jogos y ya llega demais y el grupo lo sintió. Yo que el golpe del clásico fue duro para nosotros y yo que hoy se sintió un poco, pero así ahí y todo dimos una respuesta que no nos crearon una situación de gol. Y tuvieron un chute al arco y fue un gol que de otro, yo que fue de otro juego, porque no es que fue una jugada preparada o ensayada, fue un rebote, te clavan el gol y ahí vos se siente otra pancada más y a veces, pero el análisis en general acontece cuando vos en lo largo del año. No estamos acostumbrados, pero acontece. Y hoy nos tenemos que responder y reponernos lo más rápido posible porque no somos un grupo que está acostumbrado a perder y tenemos elenco como para jugar mejor y hacer otras performances. Opa, boa noite. Yuri Medeiros, da Rádio Itatiaia. O Carrilho é um dos melhores jogadores do Corinthians, se não o melhor jogador do Corinthians na temporada, mas acho que é um consenso que ele vem de 2 jogos um pouco abaixo, contra o Palmeiras e hoje. Você acha que um desafio para vocês nesse momento você já não tem o Garro, que é talvez o jogador mais criativo do time. Vocês acham que um desafio que vocês têm é ter alternativas ofensivas quando o Carrilho não está num grande jogo, quando ele não está tão bem? Esse talvez seja um desafio para o Corinthians, pensando, tendo como parâmetro o jogo contra o Palmeiras e contra o Fluminense hoje. No, yo que a gente el volumen tuvimos muy acelerado más que nada. En el primer tiempo por ahí no encontrábamos los espacios y después la salida de Carrillo es porque él votó también, nos mudó el esquema y el 5, el pivot de él estaba siempre solcinho, entonces quisimos tener más apertura por fuera en el mano a mano con Tales, de ya Memphis ahí con las 2 puntas bien fixas. Y yo que ahí voltamos a recuperar la bola, vino un rebote, pero las alternativas las trabaleamos, las tenemos. Pasa que acontece cuando viene la racha negativa, parece que nada sale. Son 2 jogos muy abajo que no estamos acostumbrados a hacer. Y de que no llegamos aquí, nunca perdimos así 2 juegos consecutivos y duele. Pero hay que tener el coraje y la responsabilidad para seguir trabajando, porque cuando ganábamos no estaba todo bien, ni cuando perdimos, ni cuando ganábamos éramos los mejores, ni ahora que perdemos somos los peores. Siempre nos tratamos de mantener un equilibrio en la derrota y en los triunfos. Y acreditar que lo que se está haciendo falta un poco más de buenas decisiones y el Chimi yo que va, no tengo duda, porque cuando hemos pasado situaciones mucho más difíciles que esta y el grupo se repuso y tiene la personalidad y sobre todo cuando tienen elenco como para hacer eso. Emiliano, Ramon, boa noite. Muito bem, tá aí o Ramon e o Emiliano Dias em entrevista coletiva. Daqui a pouquinho o Renato Portaluppi também falará aqui neste Sport Center. Mas a Lili Nascimento esteve na partida, acompanhou o jogo. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre o depoimento do Augusto Melo na delegacia. Antes ela fala sobre a partida, sobre o jogo na Neoquímica Arena. Fala, Lili, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Fala, Marcela, tô bem. Um beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Bom, a gente está aqui na zona mista, né, praticamente vazia. Um único jogador passou para conversar com a gente, foi o Memphis Depay, deu fortes declarações. Eu já falo sobre isso, né, um pouquinho falar sobre a partida, a segunda derrota consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A última foi para o Palmeiras, né, naquele jogo, torcida única, obviamente. A torcida do Palmeiras começou a gritar olé. Hoje aqui na Neoquímica Arena, mais de 41 mil torcedores presentes.
Mesmo em um horário complicado para chegar até aqui, a torcida se fez presente, mas em certo momento, ao final da partida, os torcedores do Fluminense também gritaram a mesma coisa. Foi uma partida em que o Fluminense conseguiu dominar em alguns momentos e, ser mais preciso, vence por 2-0. É claro que o clima aqui é bem complicado, um clima ruim. Como eu falei, o Memphis Depay apareceu para falar com a imprensa, deu fortes declarações, entre elas dizendo que o time precisa pressionar mais, que o time precisa pressionar do início ao fim, que em certo momento do jogo, mais para o final da partida, o time parece se tranquilizar e que é complicado, é perigoso, pode tomar um outro gol. Falou também sobre os jogadores mais jovens que precisam aprender com os mais experientes. Enfim, foi uma entrevista longa aqui do Memphis Depay, único jogador que passou para falar com a nossa equipe. A gente sabe que há alguns desfalques ainda, né, do Corinthians. O Garro ainda não tem previsão de voltar, o Hugo ainda não retornou, o Coronado segue no departamento médico. Perguntamos isso também para o Memphis, mas ele disse que é claro que esses jogadores fazem falta, o Garro principalmente, que interliga a bola ali no meio de campo com ele, faz chegar lá na frente para o Yuri Alberto, até mesmo para o próprio Memphis, mas também tem que entender que tem todo um elenco e todo o elenco precisa melhorar para que o Corinthians consiga bons resultados. Eu até perguntei o que precisa, né, ser melhorado para a próxima partida, porque sábado o Corinthians recebe o Sport aqui na Neoquímica Arena. Ele falou sobre constância. O Corinthians é um time inconstante atualmente, foram palavras de Memphis Depay. Como você falou, Marcela, estou aqui no jogo e antes do jogo eu estava na delegacia, porque hoje foi o dia do depoimento do presidente Augusto Melo. Lembrando que foram 3 depoimentos nessa semana, investigação do caso Vai de Bet. Na segunda-feira, o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo. Ontem, do Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing. E hoje, às 14h, começou o depoimento do presidente Augusto Melo. Durou cerca de 3h30. Quando ele saiu, ele conversou com a imprensa, o advogado estava junto também, deu algumas palavras e a gente perguntou o que aconteceu ali nessas 3h30, o que eles puderam falar sobre esse depoimento. Marcela, vamos ouvir. O que eu posso dizer é que foi muito tranquilo, desde o começo, desde o dia da negociação, tudo que foi feito foi falado. Sempre deixei muito claro isso, muito transparente, desde o dia que eu conhecia a patrocinadora e desde o primeiro dia que eu negociei com a transportadora, com a patrocinadora, desculpa. Então, desde esse dia foi muito tranquilo e foi isso que foi falado aqui, foi esclarecido. A minha verdade é uma só e tudo que aconteceu foi o que falamos aqui. O inquérito, ele tramita em absoluto sigilo e é assim que deve tramitar o inquérito policial. Nós ficamos aí quase 3 horas respondendo a uma série de perguntas. O presidente respondeu a todas as perguntas, tem coisas de mérito que não podem ser antecipadas em respeito ao trabalho da polícia, em respeito ao trabalho do Ministério Público, do GAECO, e eu orientei o presidente nessa coletiva breve que nós estamos realizando de respeitar esse sigilo, né? Todos os esclarecimentos que o presidente devia prestar foram prestados. É isso, né? Então, o presidente Augusto Melo ficou cerca de 3h30 na sala, juntamente com o delegado doutor Tiago Fernando Correia e o promotor de justiça Juliano Atoge. E a gente que vem acompanhando desde o início as investigações, a gente pode falar que há algumas inconsistências, né, nos 3 depoimentos. Lembrando que Sérgio Moura, Marcelo Mariano e o presidente Augusto Melo foram intimados, né, a depor não como testemunhas, mas sim como investigados. Qual será o próximo passo agora? A polícia deve encerrar este inquérito até o início de maio e aí ele será enviado ao Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia contra os investigados. Então é isso, Marcela, dia cheio pelo Corinthians, né? Da polícia até o estádio, hoje com derrota no Campeonato Brasileiro e depoimento do presidente Augusto Melo. Boa, Lili, obrigada. Esse é dia cheio para o Corinthians, é dia cheio também para Lili Nascimento. Opa. Trabalhou pouco. Matou saudade na delegacia. É verdade, tem isso, ela gosta. Gostar de uma delegacia. Bom, vamos seguir o Sport Center. Renato Portaluppi deu entrevista também dessa vitória, vamos ouvi-lo. É um grupo muito bom de se trabalhar, um grupo inteligente, um grupo trabalhador. Eu acho que muitas vezes o que muda no futebol, acho não, com certeza, são as atitudes, né? Importante o grupo ter atitude, sempre buscando as vitórias. Eu tenho conversado bastante com o grupo, apesar do pouco tempo que a gente tem para treinar a parte prática no campo. O pouco tempo a gente tem aproveitado bem. Tenho conversado bastante com eles, tenho corrigido eles na sala de vídeo.
E é a atitude que eu tenho elogiado bastante do meu grupo. É um grupo que desde o início, quando cheguei, eu falei que independente do adversário, independente do local do jogo, o Fluminense é grande, tem uma grande torcida, tem que jogar sempre para vencer, respeitando os adversários, mas buscando sempre a vitória. E essa entrega que os jogadores vêm tendo a cada partida é importante, está sendo bonito de ver. Eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro de campo. E eles têm se entregado. Hoje a gente fez um jogo bastante inteligente. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito grande por parte do Corinthians. É a maneira do Corinthians jogar. Tem a força da torcida deles aqui dentro. Mas a gente soube suportar, principalmente no início, a pressão do Corinthians. Aos pouquinhos a gente foi jogando, foi tomando conta. E no segundo tempo a gente aproveitou as oportunidades que apareceram. Renato, João Neves na rede oficial. O Fluminense mudou a chave completamente depois da sua chegada. Qual é o principal fator que você conseguiu enxergar que precisava de mudança e onde você acha que o Fluminense ainda pode melhorar para o restante da competição? O que eu falei, né? Desde a chegada eu tenho corrigido algumas coisas que eu acho que é meu trabalho, de corrigir no grupo. Procuro treiná-los na parte tática, apesar do pouco tempo, a gente tem aproveitado bem o tempo no campo. Tenho mostrado para eles, corrigido, elogiado eles na sala de vídeo também, como eu falei. Mas eu acho que o mais importante é os jogadores, quando eles entram em campo, eles sabem e devem saber o que deve ser feito. E eles têm feito justamente o que a gente tem pedido para eles, o que a gente tem treinado. Eu acho que essa confiança toda que eu tenho passado para eles é bom, porque no momento que você entra em campo com a confiança do treinador, você consegue render mais. E isso eu procuro passar para eles, procuro elogiá-los na hora certa, procuro corrigi-los quando precisa corrigir. Enfim, é um grupo que está se entregando, está se dedicando, sabe que a gente trabalha num grande clube, nós somos cobrados, nós somos exigidos. Mas o que a gente quer é isso, que o nosso torcedor quer, é essa entrega do time em todos os setores. E lá no Newton Santos, empate entre Botafogo e... O Fluminense conquistou uma importante vitória na noite desta quarta-feira. Fora de casa, o tricolor das Laranjeiras bateu o Corinthians por 2-0, com gols de René e John Arias, todos no segundo tempo. Com o resultado, a equipe treinada por Renato Gaúcho chega aos 9 pontos no Brasileirão e encosta nos líderes. Já o Timão conhece seu segundo tropeço seguido no Campeonato Nacional e começa a flertar com a crise. O lateral esquerdo René foi o nome da partida na Neoquímica Arena. O jogador marcou um golaço no início do segundo tempo ao acertar de fora da área e de perna direita uma bomba no ângulo da trave defendida por Matheus Donelli. O curioso é que, minutos antes do lance que mudou a história da partida, o jogador acusou estar sentindo enjoos e pediu um remédio aos médicos do tricolor. Na saída de campo, René explicou a situação e até brincou com o mal-estar. Tomei um carbogel no intervalo e voltei um pouco enjoado. Pedi um remédio para o doutor, que por sinal era muito ruim, e extravasei ali no chute. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. 3 pontos fora de casa diante de um grande adversário. Agora é seguir somando e subindo na tabela. Sobrou vontade, mas faltaram lances de perigo nos primeiros 45 minutos de Corinthians e Fluminense, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Timão se lançou ao ataque e tentou empurrar o adversário para o campo de defesa no início da partida. Mesmo com mais posse de bola, o alvinegro teve dificuldades para criar na frente. A melhor oportunidade foi em uma jogada individual, em uma bola batida por Memphis Depay aos 26, que acabou defendida por Fábio. Quando teve a bola, o tricolor tentou trabalhá-la no ataque, porém não entrou na área corintiana e foi para o intervalo sem ter sequer uma chance clara de gol. O início da etapa final teve exatamente o mesmo cenário do primeiro tempo. O Corinthians tinha a bola,
trocava passes no meio, mas não conseguia oferecer perigo ao adversário. O cenário mudou depois que o Fluminense teve uma falta ao seu favor no campo de ataque. A bola foi cruzada, Félix Torres afastou e no rebote, René acertou um lindo chute de fora da área, sem chances de defesa para Matheus Donelli. Com a vantagem, o tricolor recuou, deu campo para o Corinthians avançar e apostou nos contra-ataques. Em um erro de saída de bola do time da casa, o Flu entrou na área com o Serna, que acabou derrubado por Martínez. A princípio, o árbitro não marcou a falta, mas o VAR chamou e o pênalti foi assinalado. Na batida, Arias deslocou Matheus Donelli para fazer o segundo e dar números finais ao jogo. Daí em diante, o Corinthians foi para tudo ou nada, mas sequer conseguiu acertar o alvo. A melhor chance foi com Yuri Alberto mandando para fora, depois de boa jogada individual de Memphis Depay. No fim, o Flu teve a oportunidade de fazer o terceiro, porém Thiago Santos não soube aproveitar o espaço dado pela defesa corintiana. Nada, no entanto, que tirasse o brilho da vitória da equipe comandada por Renato Gaúcho. Com a vitória desta noite, o Fluminense chega aos 9 pontos ganhos e entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Este foi o 4º triunfo do tricolor das Laranjeiras sob o comando de Renato Gaúcho, consolidando a excelente fase depois da mudança de comando técnico. Já o Corinthians estaciona nos 4 pontos e terminará a rodada na segunda metade da tabela. O Timão só tem uma vitória nos últimos 6 jogos, depois da conquista do título do Campeonato Paulista, e atravessa seu pior momento na temporada. Na sequência do Brasileirão, o Corinthians recebe o Sport, sábado, às 16 horas, na Neoquímica Arena. O Fluminense volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Vitória, no Maracanã.